Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@magis.com.br, pensamento@magis.com.br. Hoje estamos discutindo o papel do Poder Judiciário na preservação do meio ambiente e também a preparação dos juízes sobre o direito ambiental. O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Odeber Delage, que é membro do Conselho Editorial da Revista de Direito Ambiental, revista brasileira, e também presidente do Grupo Gestor Sustentabilidade Legal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Delage, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a legislação brasileira. É uma legislação avançada? Ela funciona realmente ou é uma letra morta? Sim, a legislação brasileira é uma legislação avançada. Nós temos um Código Florestal, que é de 1965, mas ele sofreu algumas modificações por medidas provisórias já de 2001. Criou-se percentuais de reserva legal diferenciados para a floresta amazônica, para o cerrado amazônico e para outros tipos de vegetação. Recentemente nós tivemos a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, ela é de 98, e que deveria ter sido regulamentada recentemente, mas essa regulamentação foi adiada por mais um período, certamente para uma adequação de algumas medidas que eram chamadas de medidas muito drásticas com relação à agropecuária e à exploração, principalmente a exploração agropecuária, que envolve quase sempre limitação da área florestal para a criação e implantação de pastagem. Pois bem, o senhor vê nisso, desculpe, o senhor vê nisso algum recuo do governo em função das pressões de algum grupo econômico, do próprio setor agropecuário? Eu tenho a impressão de que o hoje pomposamente chamado agronegócio é realmente um setor relevante na economia nacional. Não se pode querer culpar o Nelore hoje, né, e acabar com... Nós temos, afinal, o rebanho bovino, né, de grande respeito, de grande quantidade em termos de comparação mundial. Então, essa qualidade e quantidade tem de ser respeitada. E o agronegócio não pode pagar sozinho, né, por algumas crises que ele não deu causa, né? Nós assistimos às vezes crises de natureza econômico-financeira aí causada ou gerada por bancos que são, né, digamos, aquinhoados por medidas governamentais, enquanto que, com relação ao agronegócio, há sempre, né, uma tentativa de se apertar, de se limitar e de se exigir cada vez mais um respeito ao meio ambiente em detrimento dele. Não queremos com isso dizer que o meio ambiente não deva ser preservado, mas eu acho perfeitamente possível, dentro da sustentabilidade, que haja uma criação, que haja uma extensão da atividade agropecuária sem prejuízo, respeitando o meio ambiente. É importante, então, uma combinação, uma convivência entre esses dois setores. Exatamente. Começar pelo próprio governo. Sem dúvida. Eu penso que a própria Constituição menciona, quando ela menciona no artigo 225, que nós temos o direito a um meio ambiente saudável, ela também no artigo 170, ela não esquece que a ordem econômica é fundamental. Mas na própria ordem econômica, no artigo 170, um dos seus incisos fala que quando essa ordem econômica envolve, por exemplo, a exploração do meio ambiente, ela tem de se submeter, o empreendedor tem de se submeter àquelas exigências do impacto ambiental que aquela atividade vai causar. Por isso, essa relação ela deve ser sempre respeitada e buscada. Perfeito. O doutor Delage, agora o senhor falou da legislação. Quais são os principais crimes contra a natureza e quem são os principais vilões? Bem, nós temos os crimes que envolvem a fauna, a flora. De um modo geral, a penalização ela se faz
nesse sentido. São penas relativamente brandas e outras excessivamente rigorosas. São penas alternativas? Ou... Quase todas estão sujeitas à lei das penas alternativas ou alternativas penais. Porque quando se fala penas alternativas, elas são assim chamadas porque são alternativas à prisão. Nós tínhamos um sistema penal clássico que preconizava crime, prisão. Hoje nem nos crimes contra a vida se vê isso. Raciocinando com relação à vida humana, então nós temos hoje decisões recentes do Supremo de que a prisão, né, enquanto houver recurso, é incabível. Então, na área ambiental, quase todas as infrações penais são punidas, mas com a possibilidade de aplicação de penas alternativas. Que é constitucional. Constitucional. Perfeito. E são aplicadas e bem aplicadas. Algumas delas guardam correlação com o crime praticado. Se alguém pratica um crime contra, por exemplo, o desmatamento ilegal de uma área de preservação permanente, ele terá, né, além da pena, né, administrativa, que ele pode ser levado a pagar uma multa, poderá ter a responsabilidade civil se ele atingir, danificar alguma coisa de outrem, por exemplo, e a responsabilidade penal, que ele pagará com pena alternativa. Ele pode ser, inclusive, né, convertido em penas, além de reflorestar, convertido em penas pecuniárias altíssimas. O degradador, por exemplo, do meio ambiente, o pescador, predador de um rio, ele pode ser condenado numa pena alternativa de proibição de frequentar determinados lugares. E esse determinado lugar pode ser o próprio rio que ele... Ou então de recuperar o que, né, o dano feito em vez de cestas básicas, né? Muito bem, doutor Gerardo, vamos fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre a penalização da pessoa física e da pessoa jurídica, que também é uma novidade. Pois não. A gente volta em instantes.